Boa noite. O programa Vidas em Ação está recebendo hoje a Cleici Alves de Brito Zanetti, ela que é aromaterapêutica na prática holística. Cleici, boa noite, bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. A gente vai conhecer um pouquinho do seu lado profissional, né? Sua profissão. Boa noite. É um prazer estar aqui, né? Ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha profissão, que é aromaterapeuta. Prazer é todo meu. Cleici, como que nasceu a Florinda? Então, a Florinda foi um sonho, né, que se realizou. Eu sou neta de raizeiras, que é muito comum nas cidades de interior. Eu venho de Minas Gerais, de Araguari. Então, eu acompanhava minha avó nas caminhadas pelas matas, né? Pelos quintais, à procura de plantas medicinais para fazer suas garrafadas, seus chás, que era a medicina que tinha que era mais acessível, né? E eu sempre tive muito amor pelas plantas medicinais. Em 2013, com meu filho passando na faculdade de agronomia em Lavras, a UFLA, eu me deparei com um horto de plantas medicinais que existe lá, porque em Lavras é a segunda, são só acho que 2 faculdades com pós-graduação em plantas medicinais. Tá. E uma delas é em Lavras. E me deparando com aquele paraíso lá, né, que para mim foi uma Disneylândia, foi um shopping. E eu comecei a vislumbrar, né, o estudo da aromaterapia. Certo. E aí eu comecei, a Florinda começou como Olinda, porque é o nome da nossa propriedade, né, em homenagem à minha falecida sogra. A fazenda chama Fazenda Santa Olinda. Então, nós em uma forma de homenageá-la, né, nós colocamos o nome dos óleos de Florinda. Mas quando os óleos passou de uma coisa que era um pouco assim, sonho, que era uma coisa doméstica, era uma coisa meio artesanal, e ela começou a caminhar, a gente viu a necessidade de regulamentar, né, de fazer aquilo sair de uma coisa artesanal para uma coisa mais concreta. E aí nós deparamos com uma marca de produtos conhecidos que tem uma linha que chama Olinda de Viver, e aí a gente teve que fazer uma mudança no nome. Aí ela virou Florinda. Florinda, tá. Porque era o antigo nome da fazenda, era Florestinha, com mais Olinda, a gente aglutinou e virou Florinda. Casou, né? Casou. Casou. Foi de um susto, né? Foi difícil largar o nome que a gente já tinha idealizado, já tinha trabalhado, porque nós estamos já são quase 8 anos de Olinda, Florinda. Então, assim, de uma hora para outra a gente ter que mudar o nome foi difícil aceitar, mas aí não perdeu aquela sonoridade, né, que a gente já tinha trabalhado tanto. E tá aí a Florinda. Vem também a gente viu que tinha tudo a ver, vem de flor, de florescer, né, de vida. Então, hoje a gente já ama o nome. Já é bem aceito. Já né? é bem aceito. Bacana. Os produtos da Florinda são indicados para quais enfermidades? Então,
os óleos, né, os produtos da Florinda são os óleos essenciais. Os óleos essenciais são o extrato puro da planta. E eles são indicados para para ajudar em diversas doenças e diversas enfermidades, como insônia, a depressão, problemas de dor de cabeça, enxaqueca, resfriados, má digestão. Legal. E dentre outras, né? Outras enfermidades. Ela é um coadjuvante, ela não dispensa, os óleos essenciais não dispensa o uso da medicação alopática. Então, eu acho que os óleos essenciais vieram para ajudar, para complementar a terapêutica. Uma qualidade de vida melhor. Uma qualidade de vida melhor para as pessoas que, às vezes, com a medicação, aquelas medicações traziam alguns efeitos colaterais, e os óleos essenciais são uma forma mais gostosa, porque você, como o próprio nome diz, né, aromaterapia. Aromaterapia, né? É o uso dos aromas, né? Então, é uma forma gostosa, cheirosa, de tratar alguma enfermidade que nos acomete, né, de uma forma mais tranquila. Relaxante, vamos dizer assim, né? Bacana. Acredito que é bem aceito. Como é o processo para a utilização do produto? Então, o processo seria quais as formas de utilização que você fala? Praticamente sim, né? Sim. Como que funciona? Então, a forma mais normal e a forma mais usual é o olfato, né? Porque é aroma, né? Então, a gente destampa o óleo essencial. A partir disso, você já sente o aroma penetrar pelas suas narinas, né? E ir lá no nosso sistema límbico. Você já está fazendo uso praticamente isso é o objetivo da aromaterapia, né? É uma forma fácil, né, de usar. Existem várias outras. Você pode usar tanto para numa massagem, usar com óleo. A gente recomenda. Os óleos são um extrato puro da planta. Então, eles são muito concentrados. Uma gota de óleo essencial equivale a 20 xícaras de chá da erva pura. Então, a gente sempre orienta, porque nós somos terapeutas holísticos. Então, a gente não receita. A gente orienta os nossos clientes, né, a usar o óleo diluído numa base carreadora. Essa base carreadora pode ser um creme, um gel, pode ser um óleo vegetal de boa qualidade, um óleo de coco, até um óleo de oliva. Se você não tiver nenhum outro, você pode fazer a diluição. Então, a gente dilui, pode ser usado na forma de massagem, a gente pode usar nos difusores de aroma para o ambiente, que aí não só a pessoa, mas todas as pessoas que estão ali naquele ambiente vão receber, né, as propriedades ali dos óleos essenciais, num colarzinho difusor, ou mesmo colocar na mão uma gotinha, fazer uma concha e aspirar, né, respirar aquilo, já está recebendo fazer a inalação, né, já está recebendo as propriedades dos óleos, já está fazendo uma aromaterapia. Aromaterapia, por isso que chama aromaterapia, né? E você praticamente está falando como que é realizada a aromaterapia dessa forma, né? Através de massagem, num creme, porque pode ser usado para dores, igual o hortelã-pimenta, que é a nossa menta piperita, aí a gente pode usar num creme para uma massagem num lugar, numa dor muscular, para uma enxaqueca, fazer uma massagem nas têmporas. Então, assim, o mesmo óleo, ele pode ter diversas utilidades. O óleo de hortelã-pimenta, ele pode ser usado para uma enxaqueca, para uma dor articular, de musculatura, ou para um mal-estar estomacal. Então, os óleos, porque um óleo essencial, ele pode ter mais de 400 constituintes
químico Olha, que na sua maravilha. formulação. Então, às vezes não precisa de ficar usando, eu quero um óleo para isso, um óleo para aquilo. Às vezes a gente, com um óleo só, a gente já obtém Várias. Tá. vários tratamentos, né? Uhum. Trata Várias. várias enfermidades, Inf- várias. Por exemplo, qual a funcionalidade da aromaterapia para a ansiedade? Ajuda e muito, né? Muito. É uma das formas que mais tem ajudado, né? Uhum. Porque é uma forma que você cheirando um óleo é, é, que tem nas suas propriedades moléculas que são ansiolíticas, como a mais comum que todo mundo conhece é a lavanda, mas também tem a laranja doce, que é a Laranja nossa doce. laranja aí, essa laranja comum, e Aham. nós, no Brasil, nós somos um dos maiores produtores, né? Porque em geral, quem produz e comercializa o óleo de laranja as grandes indústrias de suco. Uhum. E o Sim. óleo de laranja, ele é conhecido como o óleo da alegria, porque a hora que você cheira, você lembra de uma de um café da tarde na casa da tua mãe, de um bolo de laranja, de um pé É. de laranja no quintal da vovó. Então, assim, ele é conhecido como o óleo da alegria. E outra, a cor dele, né? Ele é um óleo meio amarelado, ele tem a cor do sol. O sol é Nossa. vida, é alegria. Então, assim, é encantador poder trabalhar com essas preciosidades, né, que Uhum. as plantas nos oferecem. Eu acredito. E para mim é uma novidade também, né? Você está falando, está passando uma informação muito valiosa, né? Que É, muita gente não conhece, né? Que é, vai estar passando a conhecer agora. é. Os óleos essenciais, eles são usados desde a antiguidade, né? Porque foram encontrados óleos essenciais nas múmias, né? Uhum. Na mumificação, porque o que usava para mumificar são extratos das plantas, né? Que era o que se tinha. Então, assim, eles são desde os primórdios aí, estão aí junto com a gente, né? E, em geral, os óleos essenciais nas plantas, elas têm como fungicida para repelir algum Uhum. predador, né, da própria planta. Uhum. Então, o homem Sim. nada mais faz do que pegar aquelas propriedades que já estão ali sendo indicatórias, né, Uhum. que é um óleo tipo uma citronela, que espanta o Que- mosquito, ou espanta, né, os inimigos naturais das plantas. Então, Uhum. elas têm aquilo como uma arma para elas, né? De para repelir ou para Para atrair. atrair. Gleice, os óleos podem ser usados para a prevenção de problemas como rinite alérgica? Sim, podem, porque na sua constituição, né, constituintes químicos, muitos óleos têm propriedades histamínicas, como antialérgicas, né? Tipo a camomila, mesmo a lavanda, Uhum. o eucalipto glóbulos. Todos eles são Tem essa óleos funcionalidade, né? funcionalidade. E tem o nosso carro-chefe é a melaleuca. Não sei se você já ouviu falar, Já. que é conhecida como teatri, que é a árvore do chá. Porque é uma árvore australiana, mas ela Uhum. se adaptou muito bem aqui no Brasil. E ela tem propriedades fungicidas, bactericidas, virucidas e é um anti-inflamatório Anti-inflamatório. natural. Então, Ah. assim, nessa época agora que nós passamos aí de pandemia, Uhum. elas nos ajudaram muito, porque a gente colocava nos álcools, né, os Aham. alquinhos, os óleos essenciais para ajudar, né, tanto a prevenir a O contrair o vírus. vírus, mas Uhum. também como ajudar nas pessoas que já estavam acometidas. Não se tem ainda comprovação científica, porque com os óleos essenciais é Uhum. tudo muito na comprovação, porque está lidando com saúde, né? Exato, é. Então não é simplesmente um cheiro. E não é porque é natural que Uhum. não, por ser uma coisa natural, que não é
uma coisa natural e que não tem nenhum contraindicação. Não é assim. Não tem nenhuma contraindicação Não, nesse caso. tem. Tem. Porque talvez eu não me expressei bem. Não é porque é natural que não tem problema, entendeu? Entendi. Tem problema sim. Então, sim. por isso que tudo com os óleos essenciais é muito na comprovação. A gente tem que ter a comprovação científica. Então, não se tem ainda estudos falando das propriedades em combater o vírus da COVID. Tem contra a influenza, alguns outros que já tem para trás. Mas como são vírus... É que é novo também, né? É novo. Então, assim, a gente não tem uma comprovação científica, um estudo para a COVID, mas a gente tem para outros, para o ebola, a influenza. Então, já tem estudos comprovando. Então tem a comprovação científica para o uso, né? Porque os óleos essenciais são natural, mas a gente tem que ter muita responsabilidade no uso, na indicação. Por exemplo, uma coisa muito simples, o alecrim, que é uma planta que a gente tem nos nossos quintais. Só que ela é rica em cânfora. Então, muitas vezes as pessoas tomavam um chá de alecrim, falando, eu estou tomando para controlar a minha pressão. Só que a cânfora, ela é estimulante. Então, os óleos essenciais, hoje com estudos, com as pesquisas, tem o óleo essencial de alecrim, QT. O que é QT? QT é o quimiotipo. Então, hoje já existe o óleo essencial de alecrim, que é o Rosmarinus officinalis, que é esse alecrim da horta, mas tem um quimiotipo que ele é rico em cineol, não é rico em cânfora. Então, a pessoa que é hipertensa, ela pode usar com segurança. Bacana. Muito bom você estar colocando isso, falando, porque para quem não conhece, né, são informações riquíssimas que a gente não tem no dia a dia, né, que a gente não tem esse conhecimento e você está colocando todo esse conhecimento, está falando, é importante estar fazendo uso, né? Que eu já ouvi falar muito que funciona, igual você falou do alecrim, muita gente tem um uso, né? E do óleo, principalmente, também. E outros óleos aí que a gente... A gente tem que ter muita responsabilidade, porque além de ser um cheiro, porque a diferença entre uma essência e um óleo essencial, a essência é aquele cheiro gostoso que traz agradável para o ambiente. Só que os óleos essenciais, eles têm constituintes químicos. Então, tem que se ter muita responsabilidade no uso, na indicação. Então, por isso, hoje já tem até faculdades que estão preparando terapeutas para se trabalhar, porque a aromaterapia foi aceita no SUS, né? Sim. É uma das PNPICs lá, ela foi aceita como uma terapia que pode-se obter os benefícios pelo SUS. E uma das coisas que a gente mais como pequeno produtor, porque nós somos pequenos produtores, eu não só comercializo os óleos essenciais, eu também produzo. É que os óleos ainda são um pouco inacessíveis a todas as classes. E assim, o nosso sonho como produtores é que um dia eles sejam, como elas estão no SUS, que todo mundo possa fazer uso, porque são maravilhosos. Eles ajudam muito, eles nos trazem diversos benefícios, mas ainda tem um valor agregado, porque se precisa de muitas toneladas. Eu vou te falar assim, uma coisa mais concreto. O óleo de rosa é o óleo mais caro que existe. A rosa mosqueta? Não. A rosa mosqueta é uma rosa. Mas a rosa mais utilizada tem a rosa damasco, rosa centifolha. O Brasil não é um grande produtor. Em geral é Índia, Bulgária. Se precisa de 4 toneladas de pétalas de rosa para se obter 1 quilo de
Porque óleos essenciais, a gente fala 1 litro ou 1 quilo. 1 quilo. Precisa de para se conseguir 1 litro de óleo essencial de rosa, precisa-se de 4 toneladas de pétalas. Então, ainda é um valor agregado um pouco alto, entendeu? Alto. Mas hoje, tá se ficando popular os óleos essenciais, que antigamente, quando eu comecei, falava óleo essencial, óleo o quê? Não sabiam Não que é sabia, isso, né? Então, hoje, como a mídia, como Uhum. estão surgindo novas marcas, até multinacionais, eles têm um poder de marketing muito grande. Isso está nos ajudando, os pequenos produtores, a popularizar os óleos essenciais e eles se tornarem mais Conhecidos. conhecidos. É bacana, muito bacana. Como você acabou de falar, né? Já está bem se tornando conhecido, né? Não é como era Uns antigos, né? Isso. Assim como os medicamentos homeopáticos, entre outros tratamentos alternativos, você acha que existe um aumento da procura por parte da população no uso desses medicamentos nos dias atuais? Sim. De quando eu comecei, que olha, não tem muito tempo, né? Mas são 8 anos atrás. Hoje, eu já não tenho que. Hoje as pessoas me procuram porque sabe que aqui, né, tem uma pessoa que comercializa os óleos essenciais. São óleos essenciais de qualidade, porque o óleo essencial, todo o óleo essencial, para ter uma liberação, a gente tem liberação da Anvisa, a gente tem toda uma burocracia para poder obter essas regulamentações. Para se saber que um óleo essencial, qual é os constituintes químicos dele, se ele tem propriedades que são anti-inflamatória, analgésica, ansiolítica, ele passa por um exame que chama cromatografia. Essa cromatografia vai laudar, né? Vai dar o que é os constituintes daquela, vai testar quais são as propriedades, bem lembrar, as propriedades daquele óleo, entendeu? Certo. Então, hoje a gente escuta muito a mídia, como os óleos estão se tornando mais populares, tem muitas informações que só o óleo daquela tal marca é um óleo bom, só aquela marca é um óleo que pode ser usado, mas não é assim, porque para a gente poder comercializar o nosso óleo, ele passa por uma regulamentação, entendeu? E a gente acredita muito na popularização, que os óleos se tornem mais acessíveis para todo mundo. Nós da Florinda trabalhamos com preço justo, porque existe muitas marcas por aí que tem o seu preço. Eu não estou aqui para falar de ninguém, cada um sabe o valor que tem o seu produto, mas nós procuramos trabalhar de uma forma que a gente tem o preço justo e atenda a maior quantidade de classes, né, de poder aquisitivo. Que não fique restrito a uma classe só. Só um poder aquisitivo mais alto consegue comprar, porque o óleo é muito caro. Então, assim, se você imaginar, em geral, os óleos essenciais têm 10 ml, mas se você imaginar que em 10 ml, cada ml são 22 gotas, então, e não precisa mais que uma gota de óleo essencial para você fazer Dá para usar muito, né? Dá para usar bastante, entendeu? Com, assim, equilíbrio, moderação, né? Vamos falar assim, porque também tem a dosagem, né? A dosagem. A dosagem certa, né? Porque se uma gota equivale a 20 xícaras de chá da erva pura, algumas informações, alguns escritores falam que de 20 a 25 xícaras
Isso também depende do batoque gotejador, né? Se ele é Aham. maior, se ele é menor. Mas é muito. Então não É. precisa mais que uma gota de E óleo aí essencial. acaba desperdiçando. A Desperdiçar. pessoa que não souber usar, não tiver essa instrução, né? Vai Uhum. desperdiçar e não vai. Talvez não vai fazer o efeito que Não, tá precisa ser. desperdiçando uma preciosidade, porque É, afinal de contas a exato. gente tem que ter um uso consciente, porque Uhum. a gente está usando uma coisa da Da natureza, natureza, então não exato. precisa ter desperdício, né? Uma matéria-prima tão valiosa. E, e eu penso que aí todo mundo vai poder usar e vai ter Se uma beneficiar, né? se beneficiar. Então, assim, é uma matéria muito preciosa para se ter desperdício, né? Com certeza, com certeza. Você tem alguma dificuldade no dia a dia? Sim, até hoje, eu e meu sócio, que é meu filho, nós fazemos questão de fazer a entrega pessoalmente dos óleos, Uhum. porque a gente gosta, como é um produto novo, as pessoas têm muita dúvida, então a gente gosta de ir fazer a entrega para sanar qualquer dúvida que a pessoa tenha na utilização e que ela use e obtenha, porque eu não quero só vender o produto, eu quero que eu venda e a pessoa receba, né, os benefícios que ela foi procurar na compra Uhum. daquele Sim. óleo. Então a gente recebe muito mãe com filho, né, que não dorme, crianças ansiosas, Aham. pessoas, mesmo os adultos, com muita ansiedade, com depressão. É bem colocado. Você tá. É bom você estar falando, estar colocando tudo isso, né? Então, eu fico muito feliz que eles falam que santo de casa não Não faz faz milagre, milagre. mas assim, Batatais está recebendo muito bem os olhos Florinda, Uhum. estão valorizando bastante o nosso trabalho e isso é um gás a mais para a gente cada vez mais procurar produtos, né, oferecer mais. Hoje nós temos uma quantidade, eu acho que, eu não sei, eu não me engano, eu acho que são 15 óleos que já estão todos regulamentados. A gente manda para a indústria para Uhum. envasar. Nós começamos destilando, envasando, rotulando e entregando. Hoje a gente Amém. terceiriza a parte do invase. Uhum. Todos os nossos produtos têm liberação da Anvisa. Então, assim, não Bacana. é porque não tem aquele valor agregado Uhum. alto, a gente encontra essa dificuldade também, viu? Também, As tá. pessoas perguntam se nosso produto é puro. Olha só. Sendo Se- que é, né? Sendo que é. Por quê? Porque o nosso valor é o valor justo. Nós estamos ganhando, nós estamos Aham. trabalhando, Claro, mas é um claro. valor justo. Então a gente encontra, sim, essa dificuldade, esse Tem essa preconceito. dificuldade, né? Eu não sei nem como falar se é um preconceito das pessoas que acham que para o produto ser bom tem que ser caro, entendeu? Uhum. Não, a gente Tem trabalha com muito. produto, nós trabalhamos com pequenos produtores, agricultores Uhum. agricultura familiar. Então, É justo, né? é justo. É. Eu acho que não precisa ser, eu não ia vender uma coisa que é o meu trabalho. Claro, claro. Eu amo o que eu faço. É por amor, eu É acho que é que, mais amor. Mas eu também tenho a minha claro, parte, né, de comercial, com certeza. que faz parte E também de você tudo. usa as redes sociais para venda dos seus produtos? Sim, nós trabalhamos com Mercado Pago, né, Mercado Ah, Livre, bacana. fazemos parcerias com já temos, acho que duas farmácias em Batatais que trabalham com nossos óleos. Que Então, assim, maravilha. tá abrindo. A gente está tendo um Tem um reconhecimento, leque, né? tem um Tá leque tendo. grande. Maravilha. E Batatais está sendo presenteada aí, né? Porque quando eu comecei meus cursos, comecei a estudar, comecei a conhecer, eu tive que buscar muito longe, Uhum. porque aqui na nossa região, né, não tinha. Então, assim,
ter um pequeno produtor que está trabalhando com os óleos essenciais, que faz uma pequena destilação, que tem o produto fresco, o produto sempre novo, né, para poder entregar para o cliente. E assim, o que a gente não tem de óleos, a gente procura ter parceria com pequenos produtores também. Então a gente não, porque tem os óleos essenciais, nem em todo lugar, por exemplo, uma planta às vezes não floresce aqui no Brasil. Vou falar o caso da lavanda. Porque essa lavanda que todo mundo conhece, que é essa comum dos nossos jardins, é a lavanda dentata, que é a que dá no Brasil. Só que ela é rica em cânfora. Então, ela trata as questões respiratórias, mais nas questões de alergia, mas ela não tem as propriedades ansiolíticas igual a lavanda francesa. Por quê? Porque ela precisa daquele tempo de inflorescência de 24 horas que tem na Europa. Então, é importado a nossa lavanda, a lavanda que tem propriedades ansiolíticas, é importada. A gente não produz aqui. Certo. Então, tem muitas plantas que a gente não consegue ter aqui. A gente tem o óleo, mas a gente tem parceiros. Faz parceria, né? Eu creio que as multiplicações, né, a tecnologia, os estudos, vão conseguir ter a lavanda francesa aqui logo, logo, para a gente poder ter a nossa lavanda nascida aqui nas nossas terras, né? Mas, por enquanto, a gente ainda está importando. Bacana. Não, muito bem colocadas suas informações, enfim. A sua profissão, né? É bom você estar falando tudo isso, como funciona, né? Uma novidade e para quem não conhece, não deixa de ser uma novidade que é riquíssima, né? Como você mesmo, do jeito que você colocou, que né? O óleo eu já fiz uso algumas vezes, eu sei que para mim fez muito bem. Né? Faz muito bem, né? Fico muito feliz. E vou continuar usando aí, porque eu sei que é bom. Aqui tem alguns modelos, né, que você trouxe de óleo. E qual que é a forma de usar? Cada um tem uma forma de estar utilizando, né? Está sendo utilizado, né? Os óleos, a gente tem alguns produtos que ajudam, né, do tratamento e na forma de usar os óleos essenciais. Como? Nós temos difusores de aroma de ambiente, que seria esse aqui, né? Tá. A gente coloca a aguinha aqui, coloca os óleos, coloca na tomada, ele fica ali fazendo a aromatização do ambiente, mas não só a aromatização, com as propriedades, para mais calmo, mais... Além do aroma gostoso, né? Aí também desinfecção do ambiente, para deixar um ambiente mais limpo, né? Mais higienizado. Tem a forma de usar os colharzinhos, né? Aromáticos, ó, pessoal. A pessoa abre. Bacana. E põe aí dentro. E pinga o óleo, tem um feltrinho aqui. Então ela já vai usando durante o dia e já vai fazendo sua aromaterapia. Existe, dentre os óleos, nós temos a melaleuca, que é um óleo muito usado pelas podólogas. Melaleuca ou tiatri, né, que é a árvore do chá. Tiatri, não conheço, nunca ouvi falar. Tiatri ou titri, cada pessoa fala de uma forma. É uma planta australiana, né? Que é a queridinha do Brasil. Foi muito bem aceita, porque eu acho que nosso clima é meio parecido, né? Com outros... Com o clima, né? De onde ela é originária. Nós temos o gerânio, que é conhecido como óleo da mulher. Gerânio. Gerânio. Ou pelargônio graviolus. Nossa, a gente usa muito na aromaterapia, até porque é uma coisa, acho que bom para falar. Até porque os óleos essenciais,
as plantas, elas têm vários nomes conforme o local que elas florescem. Cada região, Tá. às vezes, dá um nome, né? Igual tem... a gente usa muito o nome científico no tipo. A melaleuca, ela o nome dela científico é Melaleuca alternifolia. Por quê? Porque existe são mais de 150 Propriedade, espécies espécie. de melaleuca. Então a gente tem, Olha. para não haver confusão, porque não é porque é natural que Pode ser confundido. não pode causar algum mal, Tá. entendeu? Porque eles falam que a diferença do perfume, do veneno e do remédio é só a quantidade. E não é porque é Exato. natural que não pode ser prejudicial. Tipo, o veneno de uma cobra é natural, mas ela mata, entendeu? Exato. Então a gente tem que ter muita precaução. Então a gente costuma na aromaterapia a gente usar muito o nome científico para não haver confusão. Tipo, o alecrim, como eu citei. O alecrim, o nome dele científico é Rosmarinus officinalis. Igual o hortelã. Existe hortelã-pimenta, menta piperita. E tem pessoas que acham que é tudo igual, e não é tudo igual, né? Não, tem que tomar Bem muito colocado, cuidado. muito bem colocado. Porque é igual limão, né? A gente tem vários tipos de limões. O limão é igual à fruta mesmo. A gente tem que tomar cuidado, porque é dermocáustico. A melaleuca também. O que é dermocáustico? Pode causar queimadura. Por isso que a gente pede para se diluir o óleo essencial. Não passar puro. Diretamente, né? Puro. Na nossa linha, nós trabalhamos com 3 óleos vegetais. A copaíba, que a copaíba é a nossa aí, que nós que produzimos, né? Certo. Que é um anti-inflamatório também maravilhoso. Maravilha. E antes de ser óleo essencial, tem o óleo essencial e tem o óleo vegetal, que é o óleo resina. Depois do óleo resina, se através de um processo de destilação diferente dos demais, que é por arraste a vapor, se consegue, através do óleo vegetal, o óleo essencial. Tá. Tem o óleo semente de uva, tem o óleo de rosa mosqueta, que é muito usado na cosmética, né? Exato. Porque ele é regenerador celular, ele é um anti-age, para queloide, para pessoa que faz uma plástica. Então, ele por si só já é um produto. Quando a gente pega um óleo vegetal e coloca um ou mais óleos essenciais, a gente tem um blend ou uma sinergia. Bacana. Entendeu? Então a gente pode pegar um óleo vegetal e fazer um cosmético inteligente com óleos. Então a gente pode ter um anti-age, a gente pode ter para tirar manchas, melasma. Então assim, os óleos essenciais, eles têm ajudado muito em questões, mesmo na estética como na parte de saúde. De saúde também, né? É bem rico, né? Como você falou, né? Tem propriedades que dispensa também, se for ver. Não dispensa, mas acaba dispensando de uma certa forma, né? Por ser natural, por ter esses benefícios, trazer todos esses benefícios para a saúde, para a beleza, né? Para a mente, né? Mente. Ele trabalha o corpo. Eu acho que o Sering é uma medicina total, né? A holística, ela não vê só a medicina, que a aromaterapia faz parte das terapias alternativas, holísticas. Ela não vê o ser como uma parte, né? Ela vê ele como um todo, né? Então, os óleos essenciais, às vezes, um só óleo, ele consegue trabalhar tudo isso, entendeu? Tudo isso. Então, você está usando para uma coisa, mas não serve só para aquilo. Ele serve para várias outras coisas. E é assim... É uma responsabilidade muito grande, por isso que não é só comercializar o óleo. A gente quer orientar para a pessoa usar É importante você falar isso, está falando isso, né? De orientar a pessoa para um uso correto, consciente, consciente.
para não acontecer nenhum, de repente, algum acidente que pode acontecer, pode causar uma alergia. Se não souber usar, né? Se não souber usar. Isso. Então, por exemplo, criança, o único óleo que a gente recomenda, assim mesmo, a partir de uma certa idade, é a lavanda, que é um óleo mais tranquilo, mais tanto para mãe como para criança pequena. Para criança, bom, criança fala qual é a faixa etária? Bom, olha, a gente é criança, né? Eu tenho uma criança de uns 6 meses. De repente, aí a forma de uso, não usar direto na criança, entendeu? Colocar num ambiente, ou colocar numa gotinha na banheira para dar um banho, ou da forma, uma coisa que a gente não falou, ou usar os hidrolatos. Porque antigamente o hidrolato é a água que sobra da destilação, do processo, porque é feito por arraste a vapor. Só que ele contém de 0,2 até 0,5 de óleos essenciais. Certo. Antigamente, era um problema para o produtor. Só que foi se estudando e viu que ele não é um subproduto, ele é um produto. Porque ele já está pronto, você pode usar já o hidrolato de uma forma mais segura com criança, pessoa de idade, até animais. Também ele pode ser usado com mais segurança. Porque animais, o mais é menos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com óleo essencial com animais, entendeu? E já que os animais hoje estão tão dentro da nossa casa, né? Fazem parte da família, a gente tem que ter um certo cuidado com eles também. Também. Muito, muito esclarecedora, né? A sua entrevista foi muito esclarecedora. Porque você deu uma aula aqui, né? Você deu uma aula. É muito assim, a gente vai se empolgando e de repente a gente esquece algumas coisas que também são importantes. Então, assim, é um tema... Que fazem toda a diferença. É um tema muito extenso, que tem muitas informações. E como hoje ele está se tornando uma coisa... que faz parte do nosso dia a dia. As pessoas estão adquirindo o hábito de usar os óleos essenciais. Eu acho que por isso que nós aromaterapeutas temos uma responsabilidade muito grande. Sim. Que não é só vender um óleo. Exatamente, a gente ensinar a forma correta que a pessoa de usar, né? Certo, é isso aí. Muito bem colocado a sua profissão, foi uma aula. Eu aprendi muito com essa entrevista, muito. E agradeço muito a sua presença, a sua participação, né? E falar um pouquinho da sua profissão é um pouquinho, como você está falando, que é um pouquinho bem esclarecedor, né? Foi bem esclarecedor. Peço para você deixar os seus contatos, passar seus contatos, redes sociais, para quem está nos assistindo. Então, nós temos aí o nosso WhatsApp, que é 3761-7033. No Instagram, a gente está Óleos Florinda. E aí nós temos no Mercado Livre, nós temos a nossa lojinha, né, virtual. Tá. Estamos aí para ajudar e esclarecer qualquer dúvida a respeito dos óleos essenciais. Não é uma só profissão, é um prazer, é um lema de vida, não sei Você como... fala com amor, né? A gente vê isso, né? É muito gratificante. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sou produtora rural, eu ponho a mão na massa, eu planto da terra, da planta ao vidro. Ao vidro. Maravilha. Cleici. Cleici. Agora acertei. Cleici. Eu estava chamando ela de Cleici. É Cleici. Eu só tenho que te agradecer mais uma vez. Gratidão por contar a sua história, sua profissão, né? Uma história muito bonita, que vem de família. Eu só tenho que te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade de coração. Estar aqui apresentando o meu trabalho, que eu amo tanto, e estamos às ordens. Nossa, pode ter certeza. Obrigada mais uma vez. Continue nos seguindo pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Obrigada pela sua audiência. By High Modas.
Na Buy High você encontra looks modernos, despojados, sofisticados e acessórios lindíssimos e muito mais. Venha conferir na Rua 9 de Julho 160, no centro de Araraquara. Vem pra Buy High.